Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Jussiara. E o tema desse vídeo pode soar para você algo bem inusitado, né? Talvez até um atentado ao patrimônio. E você clicou nele sem entender nada. Como assim, Jussiara? Queimar uma ponte, isso é um atentado ao patrimônio. Eu vou ser presa, vai acontecer alguma coisa comigo se eu for fazer um negócio desse. Eu não tenho ponte para ser queimada. Calma, assiste esse vídeo até o final que você vai entender quais são os tipos de pontes que eu estou falando para você. Eu vou começar aqui contando uma história para exemplificar isso. Tinha um certo general, né, chinês, que todas as vezes que ele ia enfrentar uma guerra em um lugar distante, em uma ilha distante, ele atravessava com os seus soldados, né, eles atravessavam ali aquele lugar até chegar naquela ilha. E todas as vezes que o general ia com esses soldados para esse lugar, para essas guerras, atravessar essas ilhas, ele sempre queimava a ponte. Ele sempre queimava a ponte que fazia com que eles se transportassem até aquela ilha. Mas por que ele fazia isso? No intuito de não dar outra alternativa para aqueles soldados, senão o de lutar até o fim. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Queimar as pontes significa quebrar, destruir, anular toda e qualquer possibilidade de te fazer voltar atrás daquilo que você se propôs a ir para frente. Ou seja, às vezes você vai ter que queimar as possibilidades de voltar atrás, de voltar para sua zona de conforto. Porque quando você não queima as possibilidades anteriores, quando você não queima a possibilidade de um plano B, você vai estar sempre sujeito, seu cérebro vai sempre te auto-sabotar a voltar para aquele lugar que é confortável, a voltar para aquele lugar que ainda que não seja tão confortável, mas é uma dor que você já conhece. É um lugar onde ainda que você esteja insatisfeito, mas é um lugar que você já está acostumado, te oferece uma certa segurança, uma certa estabilidade. Pode ser, por exemplo, um trabalho, um lugar onde você está certo ali, já está fixo naquele lugar, já tem anos naquele lugar. E embora você não esteja satisfeito, você não se sinta mais pleno em estar naquele lugar, porém te oferece a estabilidade de saber que o seu salário já é certo todo mês e que aquilo te dá a garantia de ter os seus boletos pagos ao longo dos meses, ao longo dos anos. E aqui eu vou contar um exemplo meu que aconteceu comigo, eu estava me lembrando por esses dias, que foi no período de 2016, quando eu fui chamada para trabalhar como psicóloga no NASF, no interior, na prefeitura, né? E foi meu primeiro trabalho após a formação, após a minha colação de grau. E foi uma experiência maravilhosa. Lógico que quando eu fui com muito medo, imagine, né? Quem já se formou sabe. Você entra sem saber de nada e quando termina a faculdade, a sensação é que você sabe menos do que quando você entrou. E você vai se aperfeiçoando à medida com que você exerce a sua profissão, à medida com que você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, nada melhor do que a prática para te dar maturidade, amadurecimento, né, e autoridade daquilo que você estudou e continua estudando, né? Porque quem escolhe estudar é um eterno estudante e aprendiz aí ao longo da vida. Mas voltando aqui para a situação, então em 2016 eu trabalhei por essa prefeitura, trabalhava numa cidade e atendia não só o centro daquela cidade, como todos os povoados. Eu fazia atendimentos nos postos de saúde, fazia atendimento nas escolas, fazia atendimento com o pessoal da terceira idade, com gestantes, palestras, visitas domiciliares e de um modo geral, eu era a psicóloga ali que atendia toda a demanda ali daquela cidade e dos povoados que compõem aquela cidade. E foi uma proposta maravilhosa. Eu trabalhava só 2 dias na semana, 2 dias e meio, né? Tinha a cada 15 dias a gente fazia ali 2 dias e meio, mas nos outros 2 dias da semana era só 2 dias mesmo fechado e pronto. Só que aí tinha a questão, como eu era um trabalho 2 dias na semana, eu tinha que viajar toda semana. E na época minha filha tinha 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade. No período que eu estava trabalhando, ela completou 3 anos. Então, assim, eu viajava com ela, eu levava ela. Então, pense aí, eu levava ela, levava mala, levava bagagem, né? E a viagem, eu viajava pela rodoviária e eu tinha que viajar todo domingo para atender na segunda e na terça.
né? Na semana que eram 2 dias e meio, era segunda, terça e quarta. E aí eu tinha que viajar com ela, eu levava ela. E era muito cansativo, né? Eu viajava pela rodoviária, eu tinha que estar na rodoviária para pegar o carro de 3 horas da tarde. Chegava lá em torno de 9, 9h30, às vezes até quase 10 horas. Tudo dependia de como estava o trajeto, se aconteceria alguma coisa, né? E era muito cansativo, era muito desgastante, embora o salário fosse, né, maravilhoso, acima da média naquela época, né, há 6 anos atrás. E era um salário muito bom, entendeu? Só que quando colocava na balança essas outras questões, o trabalho em si também era maravilhoso. Eu fui super bem recebida, foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa, assim. E as pessoas que eram atendidas por mim chegavam lá, me davam presentes, eu me sentia muito amada, eu me sentia muito acolhida naquele lugar. Porém, quando colocava na balança essas questões, acabava se tornando muito pesado. E eu me lembro que no meio desse período, ali em torno, já no meio do ano, ali transitando para o segundo semestre, no trajeto eu tive uma crise muito grande de ansiedade, onde eu passei muito mal dentro do ônibus. E eu me lembro que Emanuele estava assim, deitada, né, dormindo do meu lado. E eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito aflita, foi uma sensação de pavor muito grande, né? Que já teve um episódio de ansiedade, sabe exatamente do que é que eu tô falando. E imagine eu, enquanto psicóloga, vivenciar aquilo, sabe? Então, foi naquele momento ali, eu fiquei muito aflita, com medo de passar mal, por medo de perder até a minha sanidade naquele momento. E eu estava sozinha ali com minha filha e aconteceu alguma coisa pior, sabe? Graças a Deus foi um momento ali exatamente de despertar para mim, onde eu comecei a colocar na balança e ver, nossa, eu não tô tendo mais vida, né? Eu cheguei em casa e eu não desfaço mais, eu não coloco mais as minhas roupas no guarda-roupa, eu coloco as minhas roupas na mala, porque eu não me sinto mais em casa. Eu chego em casa e eu me sento no sofá como se eu fosse uma visita, porque eu não consigo mais me sentir à vontade dentro da minha própria casa, porque eu já me sinto como se fosse uma visitante, eu já estou prestes a viajar de novo, sabe? Dentre outras coisas que foram ali vindo à minha consciência e me fez repensar naquela questão do trabalho. E aí foi nesse momento que eu decidi, foi muito difícil. Perceba que a cidade que eu trabalhava era a cidade dos meus parentes maternos, né? E havia uma expectativa muito grande deles, né? Havia um orgulho muito grande, né? A minha sobrinha, a minha prima é a psicóloga aqui da cidade. Então, quando eu pensei nessa possibilidade de falar, né, que eu não retornaria no ano seguinte, onde já havia essa proposta, tinha acontecido esse chamamento, né, antes do contrato encerrar, já havia essa proposta e essa promessa, e eu já tinha decidido que eu não iria retornar no ano seguinte. E foi muito desafiador para mim, porque como eu falei, né, a ponte, ela nos conecta a um lugar que era confortável pra gente em algum nível, nos oferecer algum tipo de segurança, de estabilidade. E então eu tive que queimar aquela ponte. E o que foi o queimar aquela ponte naquele momento? Foi contar para aquelas pessoas, foi contar para aquela secretaria que eu não retornaria no ano seguinte, né? E isso foi bombástico, né? No meio da família, no meio das pessoas que admiraram o meu trabalho, que pediram para que eu retornasse, mas eu realmente eu segui ali a voz da minha intuição, a voz do meu coração, e percebi que não fazia sentido, né? Colocando na balança ali os ganhos, a minha essência não estava sendo recompensada, remunerada com aquele trabalho. Fui muito grata, honrei muito a eles, agradeci muito a oportunidade e a confiança que eles me deram, mas eu decidi caminhar segundo aquilo que eu acreditava. E até hoje, desde que eu saí dessa profissão, eu já cheguei a fazer algumas entrevistas, mas entrando em contato assim comigo mesmo, eu percebi que o meu perfil comportamental, e depois eu faço um vídeo falando sobre isso, o meu perfil é de uma pessoa que busca liberdade, que não gosta de rotina, sabe? Que não gosta daquilo que é determinado todos os dias. Porque a pessoa que tem esse perfil mais liberto, mais
sabe, aberto, ela não gosta de rotinas, ela não gosta de coisas assim já determinadas, e é muito importante nós conhecermos a forma como nós funcionamos para que nós não aceitamos propostas que quebram os nossos valores, porque a gente vai acabar, ainda que a oferta seja muito boa, a gente vai acabar quebrando os nossos valores e não vai se sentir feliz, ainda que esteja ganhando muito bem, sabe? Então, quando eu descobri isso, fez total sentido porque que eu estava me sentindo tão pesada, embora estar na minha área, mas não estava me sentindo realizada. O quanto que me faz bem dar uma palestra, o quanto que me faz bem atender mulheres, o quanto que me faz bem ter queimado aquela ponte ali que me ofereceria estabilidade, que me ofereceria talvez novos lugares, né, ou novos contatos, mas que não estava trazendo para mim essa leveza de estar fazendo o que hoje eu faço na minha profissão, mas aquilo que eu realmente me sinto conectada, sabe? Então, quando a gente quebra as pontes que nos impede, aqui eu tô falando de profissão, mas isso pode se aplicar a qualquer área da vida, sabe? Talvez você tenha entrado num relacionamento onde foi muito ruim a experiência, foi muito doloroso pra você, foi muito doloroso, mas você conseguiu se libertar, você conseguiu se desconectar, você conseguiu se reerguer e de repente talvez apareça de volta essa proposta, essa possibilidade de retornar ao lugar onde você demorou muito, onde você sofreu muito para ter que sair dali, sabe? Então, não que eu não acredite em restauração, eu acredito muito, mas você precisa ter muito cuidado e muita cautela, sabe? E se você olha, você observa que continua sendo a mesma coisa, que é o sinal de qualquer desfecho que te prove que nada mudou, mas que se você entrar naquela situação de novo, você vai viver mais do mesmo, não pense duas vezes. Mas queime a ponte, queime qualquer possibilidade, queime e corte qualquer vínculo que possa te fazer retornar ao lugar que você teve que lutar para sair, sabe? Então, não pense duas vezes na possibilidade que o seu cérebro vê de retornar ao lugar que você teve que sair, que você teve que ser instigado a sair dali. Queime a ponte. Porque queimar a ponte vai mostrar para o seu cérebro: eu não tenho outra possibilidade, eu não tenho outra alternativa que não seja prosseguir, que não seja olhar para frente, que não seja continuar caminhando, sabe? Quando aqueles soldados eles olhavam e viam que a ponte estava queimada, eles não viam outra alternativa. A gente vai ter que ir para a guerra e a gente vai vencer ou a gente vai morrer, mas voltar a gente não tem mais essa possibilidade. Quando nós queimamos a ponte, nós estamos dizendo para o nosso cérebro: desistir não é uma opção. Desistir não é uma alternativa. Nós estamos aqui para avançar e dar certo é a única opção. E por fim, eu encerro com a frase que diz: quando desistir não é mais uma opção, o sucesso é inevitável. Tá? Então que você grave essa reflexão no seu coração e você faça essa retrospectiva. Que ponte eu preciso quebrar? Que ponte eu preciso queimar neste tempo para não haver mais possibilidade de retorno, para não haver mais possibilidade de retrocesso? Qual é a ponte que neste tempo você precisa queimar na sua vida para você começar a trilhar para frente, para que você possa começar a trilhar para o alvo, para que você possa começar a avançar e viver cenários e situações e se conectar com coisas e pessoas que você até hoje não se conectou porque estava ali, ó, naquele lugar seguro, mas que não te dava a plenitude que você tanto busca. Então, faça essa reflexão acerca de qual ponte você vai queimar. Queima ela e se prepara, porque o avanço te espera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilha com alguém e se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Vai nesse negócio toda hora fica caindo. Coisa mais rápido. O negócio não fica. Agora.